Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Camila, eu sou enfermeira da Santa Casa de São José dos Campos. No momento eu estou como enfermeira, gestora do Centro Oncológico da Santa Casa. Também sou professora do curso de Cuidador de Idosos aqui do IEP. É um prazer receber vocês, sejam todos bem-vindos. O tema escolhido que eu irei abordar hoje é o tema de hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta, né? Daí a gente pode questionar, nossa, por que da escolha desse tema, que por vezes acreditamos que as pessoas já têm o conhecimento sobre a pressão alta, como que ela se manifesta, o seu tratamento. A gente acredita que a população, ela já costuma ouvir muito esse tema. E eu escolhi esse tema para abordar hoje porque eu vi que não, é um tema ainda muito escasso em alguma população, é uma parte da população ainda. E é uma doença crônica e uma doença que a longo tempo, se não tiver um cuidado e um olhar diferenciado, ela acarreta outras doenças também. Então vamos abordar um pouco e entender essa magnitude da hipertensão arterial. Apesar de ser de fácil diagnóstico e os tratamentos eles são disponíveis à população, ainda é uma doença subdiagnosticada e com baixa taxa de controles. Nós temos vários programas sobre hipertensão, essa doença crônica, em diferentes acessos, tanto em rede privada, acompanhamento de alguns pacientes em rede privada, também temos isso disponível pelo SUS, programas, né, que acompanham esse paciente, mas mesmo assim ainda existe uma subnotificação importante dessa patologia e uma baixa taxa de controle. O que preocupa nesta fala, nessa abordagem, é que essa doença, ela acarreta outras doenças. É uma doença silenciosa, que às vezes a pessoa já manifesta sintomas, mas não dá conta que está com a hipertensão ou acaba levando isso de uma maneira despercebida ou não faz o controle. Ou quando começa a controlar, faz o controle de uma maneira errônea, por falta, assim, às vezes de conhecimento e também de comunicação. A gente tem que pensar em como essa comunicação chega a esse perfil dessa sociedade, a esse perfil dessa população que acaba sendo atingido pela hipertensão. E isso também, demograficamente falando, tem que ter estratégias diferentes, né, para atingir a população da região norte, da região sul, da região sudeste, enfim. Então é uma preocupação pública a hipertensão arterial hoje. Informações sobre a prevalência, conhecimento de diagnóstico, tratamento e controle entre idosos são escassos em países em desenvolvimento, mesmo que sejam reconhecidas como necessário. O importante frisar nesta fala agora é o que? O controle entre os idosos são escassos. E se a gente cruzar esses dados, se eu tenho o controle dos idosos e o conhecimento dos idosos em relação a essa patologia escassa, mas também em outro lado eu tenho um aumento significativo de idosos com essa patologia, com a hipertensão. Então isso gera uma preocupação. Se eu tenho essa população idosa, que hoje são os mais acometidos pela hipertensão, né? Pela hipertensão arterial sistêmica, e esta mesma população, ela é escasso em conhecimento, isso gera uma preocupação. E sabendo que muitas vezes os idosos, eles não têm apenas a hipertensão arterial, né? Ele acaba tendo outras patologias também, que somada com essas tem um alto índice de fatores de riscos que leva a outras doenças, como por exemplo o IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, que é uma preocupação pública, o AVC, doenças cardiovasculares e entre outras. Então, aonde a gente começa a ressignificar a importância em abordar esse tema e ressignificar a importância em fazer com que chegue isso para
um valor maior da população, principalmente essa população de risco, que é a população idosa, que por vezes são cuidados por nós profissionais da área da saúde ou não, ou também por outros profissionais ou por familiares que precisam ter este conhecimento. Em questão epidemiológica, no Brasil, a partir da década de 1970, isso já tem um tempinho, observou-se uma transformação no perfil demográfico da população, ou seja, passando-se de uma sociedade onde a maioria, era rural, com famílias numerosas e jovens, para uma sociedade principalmente urbana e com maior proporção de idosos. Mudamos, essa característica demográfica, por isso também eu volto a repetir a importância de conhecer sobre esta patologia frente a esses números que eu estou apresentando, isso em 1970. Com certeza houve um aumento significativo dessa população, continuamos sim, escutamos cada vez mais que hoje a população está envelhecendo, nós temos mais idosos por aí, ainda onde com isso gera outras preocupações de saúde pública. A Pesquisa Nacional de Saúde aponta um dado importante, uma prevalência de 44,4% de hipertensos, que adquiriram a pressão arterial dos 60 anos aos 64 anos, ou seja, é o número dessa população. 52,7% dos 65 aos 74 anos e 55,5% para aqueles com maior de 75 anos. Ou seja, se eu pegar essa prevalência e fazer esses dados de 60 a 75 anos, é bem alto esse número, essa porcentagem que acaba sendo acometido pela hipertensão. O estudo realizado identificou também um progressivo aumento dessa taxa com variação de 19% na faixa etária de 40 anos e 78,1% acima dos 70. Então, esses números, eles confirmam o que eu acabei dizendo, que é uma doença que atinge, a maioria são os idosos, a população idosa, e como a população idosa acaba tendo outras comorbidades também, o risco aumenta muito para algumas outras patologias citadas anteriormente, e com isso a gente tem que preocupar sim com o número que vai elevar de maior hospitalização, esses pacientes vão precisar ser assistidos, então aumenta o número de hospitalização. Não só isso, também a gente identifica que como o conhecimento e a abordagem nessa população idosa ela é escassa, aumenta o risco de outros fatores também, e tudo isso gera uma preocupação e um preparo maior por nós de entender um pouco sobre a hipertensão arterial, o seu manejo, como que eu posso fazer o tratamento, como que é feito esse diagnóstico, quando é feito o diagnóstico, qual a importância, o que eu preciso me preocupar em relação a isso para a vida mesmo, Porque vocês vão ver mais para frente, eu vou abordar o tema, que os fatores que levam à hipertensão são fatores relacionados ao nosso cotidiano, a um equilíbrio da qualidade de vida. E quando eu falo equilíbrio, eu estou dizendo que eu preciso ter equilíbrio no poder conseguir combater o estresse, o cotidiano, que é o nosso tempo, o nosso dia a dia, a vida sedentária, uma alimentação inapropriada. Então eu tenho que ter equilíbrio em todas essas esferas, todos esses fatores. Fora também algo que são fatores extras, que a gente às vezes não pode ter o controle como fator genético, mas o que a gente pode ter o controle, isso tem que ser ponderado e tem que ter um equilíbrio, não só para essa doença crônica que é a hipertensão arterial, como para outras também. Voltando aqui na prevalência, na epidemiologia, por outro lado, as taxas de conhecimento do diagnóstico, tratamento e controle foram baixas, como eu já citei. Eu tenho um alto número, uma alta taxa de pacientes idosos hipertensos, mas os números de conhecimento do diagnóstico e do tratamento e controle, eles ainda são baixos. E isso assusta quando a gente fala de uma doença crônica, e uma doença crônica que a gente escuta falar há muito tempo, Acredito que todo mundo tem um pouquinho de conhecimento que passa sobre a hipertensão. Se a gente fizer uma amostragem pequena,
ou até mesmo para pessoas aí da sua família, fazer uma pergunta simples. Todo mundo que sabe o que é hipertensão, o que é... Garanto que vão falar, sei, a pressão alta, sei o que é. Mas de fato o que é, como funciona, como ela atinge, como ela chega, isso falta o conhecimento. Então eu garanto que muitos conhecem sobre a hipertensão, mas desconhecem o seu manejo e a sua forma de tratamento, o controle eficaz, porque precisa ter esse controle eficaz. Então ainda falta sim esse conhecimento e essa comunicação assertiva. Inquéritos populacionais brasileiros dos últimos 20 anos, considerando população adulta acima de 20 anos, apontaram prevalência de hipertensão arterial variando de 28,5% na região sudeste e de 52,2% na região norte do país. Quando eu falo em regiões, né, demograficamente falando, essa divisão de regiões, eu estou falando em nível de conhecimento dessa população, eu estou falando em nível também de acessibilidade a este conhecimento e à saúde. Isso faz toda a diferença. Quando eu falo uma região que é uma região mais desenvolvida, é uma região onde tem estudos, é uma região onde que é de fácil acesso à saúde, aos programas que existem hoje, né, para essas doenças crônicas, eu tenho uma porcentagem que precisa melhorar, claro, mas é bem menor frente a uma região que provavelmente os estudos mostram que precisa ter um olhar diferenciado em relação ao conhecimento, a transformação desse conhecimento, ao controle, ao acesso à saúde. Falando de uma maneira bem clara, quando eu linko a essa patologia, a hipertensão, a essa região, a essa população, eu tenho que entender como que vive essa população. Saúde é um bem-estar, né? Tem uma fala que saúde é um bem-estar físico, psíquico e social. Então, para eu garantir que eu tenho saúde, eu tenho que garantir essas esferas, né? Do bem-estar físico, o bem-estar psíquico, psicológico e o bem-estar social. Então, a região que essa população vive, se tem acesso à saúde, saneamento básico, alimentação adequada, por que a gente tem que pensar dessa forma crítica? Porque isso são fatores que de fato interferem nesses números e que de fato mostram pra gente que a gente precisa ter um olhar diferenciado, porque eu estou falando de uma doença que acarreta outras doenças, que são doenças graves com sequelas, né? Se eu tenho um paciente que ele é hipertenso, não tem controle, não tem acesso à saúde, não tem acesso ao controle, não tem acesso ao saneamento básico, não tem acesso à alimentação adequada, né? Vive numa vida estressada, enfim. Esse paciente, ele acaba evoluindo, por vezes, por um acidente vascular, né, encefálico, um AVE, um exemplo, isquêmico, ele pode ficar com uma longa internação, né, vai ter que ser institucionalizado e internado, por vezes vai ter sequelas que vai demandar depois um atendimento para esse paciente e sequelas às vezes definitivas. Daí eu estou falando no alto custo que esse paciente vai demandar dentro da instituição, um alto custo depois também para reabilitar esse paciente de novo para a sociedade, e às vezes ele não tem acesso a isso, né? Então é algo que a gente pode trabalhar a prevenção. A prevenção, ela é sempre bem-vinda e ela evita diversos fatores. Mas é muito bonito às vezes eu falar, né, que o tratamento da hipertensão é você ter uma alimentação saudável, é você ter qualidade de vida, é você não ser sedentarista, né, ter uma vida sedentária, é você ter o equilíbrio em todas essas esferas. Mas como essa população ela tem acesso a isso? Então isso é importante a gente saber, até para poder depois desses números criar ações, né? Nesses últimos estudos foi identificada uma taxa de conhecimento diagnóstico de 63,1% e de tratamento de 85,4%. Então esses dados, esse dados que foi pego pela Revista Brasileira de Cardiologia de 2019, super atualizado, é um dado onde ele fala que houve sim
um crescimento da população que tenha conhecimento ao tratamento, né, e ao diagnóstico, mas essa amostragem não foi feita apenas com idosos, então acredita se fosse feito apenas com idosos, esse número seria bem reduzido, que é a população hoje de risco. Camila, é importante, antes de eu entrar no tema, de falar um pouquinho o que é a hipertensão arterial, qual é a condição clínica, hoje o que é considerado limítrofe, enfim, né? Que isso varia muito. É importante eu saber esses dados, essas estatísticas, sim, porque quando a gente tem esse cenário, você consegue entender essa estatística, esses dados, você consegue entender as nossas fragilidades e ter um olhar diferenciado para a hipertensão arterial. Não é somente a pressão elevada, tem vários fatores relacionados a essa patologia. Então, entendendo um pouco o que é a hipertensão arterial, é uma condição clínica multifatorial, tem vários fatores que podem levar a essa patologia, como eu já falei, estilo de vida, fator genético, alimentação, né? E como que eu caracterizo uma hipertensão? Por elevação dos níveis pressóricos que a gente tem, ou seja, igual ou maior que 140, né? Ou 90 milímetros por mercúrio, é que a gente acaba utilizando o nosso limítrofe, né? Que é o 140 por 90, ou muito considerado aí pela população 14 por 9. É muito difícil, isso são dados que a gente tem de literatura, mas hoje é muito difícil você falar que uma pessoa que apresentou, né, numa ferição de uma PA, apresentou um valor de 140 por 90, ele já é considerado hipertenso. Não, eu não posso usar essa linguagem. Para poder considerar hipertenso uma doença crônica, ela precisa sim passar por um especialista e fazer o controle. Às vezes, esse valor pressórico deu por algum fator extra. Por exemplo, naquele dia tomou alguma medicação que elevava a PA ou passou por algum fator de estresse que elevou a PA naquele momento, né? Ou estava fazendo, sei lá, o crossfit e depois verificou, né? Aferiu a PA. Então, são fatores que têm que ser ponderados. Para eu considerar que o paciente ele é hipertenso, para eu considerar que de fato ele tem uma patologia crônica, ele tem que passar por um controle. De primeiro, assim que passar por um especialista, né, um cardiologista especialista, um clínico, ele vai orientar esse paciente a fazer o quê? A controlar todos os dias esses valores pressóricos e mudar algumas rotinas diárias de alimentação, né, algumas orientações que vamos ver mais para frente sobre alimentação, fazer uma atividade física, né, uma atividade física que ajuda no sistema cardiovascular, principalmente atividade aeróbica que ajuda você a aumentar essa circulação. Claro, isso com acompanhamento. Se você fez esse acompanhamento, o médico vai determinar se de fato era um fator, né, ocorreu esse valor pressórico por um fator extra ou se não, você de fato está hipertenso, tem uma doença crônica e precisa iniciar o tratamento, que são vários tipos de tratamento, não necessariamente somente o tratamento medicamentoso. Se eu for falar de tratamento medicamentoso aqui, a gente poderia passar o dia todo falando sobre isso e não é o objetivo, né? Existem vários tratamentos medicamentosos que ele linkado com modificações de rotinas diárias, de alimentação, você tem um resultado, ou tem médico que opta por não iniciar com tratamento medicamentoso, e sim com as mudanças de hábitos alimentares e a qualidade de vida nesse aspecto. Trouxe aqui uns dados também importantes norte-americanos de 2015, que revelam que a hipertensão arterial está presente em 69% dos pacientes com primeiros episódios de IAM, ou seja, de infarto agudo do miocárdio. É muito alto esse valor. Se a gente for parar para considerar, isso 2015 é um dado recente, né? É um dado considerável dentro da literatura, dentro da nossa amostragem de 10 anos, em 2015, que 69% dos pacientes com o primeiro episódio de IAM está relacionado à hipertensão. É um valor extremamente alto, ao meu ver, sabendo que o IAM é uma doença, né?
aguda e que as suas sequelas, ou por vezes a sua até pode se tornar irreversível e levar a óbito, então assusta essa amostragem alta. 77% no caso de AVE, né, o acidente vascular encefálico, também é um valor alto, sabendo, como eu já disse, que o AVE, dependendo de como atua, se o paciente vai ter acesso ao médico de forma rápida, ao tratamento, enfim, pode ter sequelas definitivas. 75% com insuficiência cardíaca e 60% com doenças do aparelho pulmonar, ou seja, a hipertensão é responsável por 45% das mortes cardíacas e 51% das mortes decorrentes de AVE. Esse dado, ele traz a gente para a realidade de não subjulgar, né, e nem subnotificar a hipertensão. A hipertensão leva, sim, a doenças graves, a patologias graves que têm desdobramentos graves também. Então a gente não pode julgar, né? Subjulgar é só hipertensão. Eu sou apenas hipertenso. Não. O risco que ela traz para outras patologias é muito grande. Em 2013 ocorreram 1.138.670 óbitos, sendo 339.672, do quais 29,8% decorrente de doenças cardiovasculares, a principal causa de morte do país. Se eu tenho essas DCV, que são doenças cardiovasculares, elas estão sim ligadas com a hipertensão, que é que fala, né, nesses dados fala em 2013, que é a principal causa de morte hoje do nosso país, né? E as doenças cardiovasculares são ainda responsáveis por alta frequência de internações e gerando internações que poderiam ser evitadas se eu tivesse um acompanhamento desse paciente de forma primária, né, um acompanhamento desse paciente contínuo, se de fato essa população tiver acesso a esse atendimento, tiver acesso a esse tratamento, né, eu estaria evitando internações por vezes desnecessárias. E quando eu falo de uma população idosa que interna, ali eu estou falando de vários riscos que podem acontecer. Desde o momento de infecções hospitalares que acontecem, né, enfim, que pode levar o idoso a prolongar essa internação, sair com sequelas, tem um alto custo, quando eu falo disso socioeconômico, um alto custo elevado. Então a prevenção hoje, trabalhar essa prevenção, trabalhar a comunicação efetiva, trabalhar a educação dessa população, ao meu ver, ainda é a melhor opção. As estratégias para a prevenção e desenvolvimento da hipertensão englobam políticas públicas, resume tudo isso que já falamos até aqui, de saúde, e combinada com ações da sociedade médica e dos meios de comunicação. Por isso, a hipertensão tem que ganhar espaço, tem que ganhar força nessa comunicação, não pode ser subjugada. Temos que entender sim os riscos que ela leva, os fatores de riscos que podem ser agravados. A hipertensão associadas com outras doenças crônicas, isso aumenta muito mais o risco de outras comorbidades, né? Como já falamos aqui. Então é importante ter esse link dessas políticas públicas, mas para ter a política pública tem que conhecer o cenário, né, buscar conhecer o cenário de forma demográfica, e as ações das sociedades médicas, dos profissionais da saúde. Também hoje, com o aumento da população idosa, está aumentando a procura, né, pelos cuidadores de idosos. Então os cuidadores, eles têm que entender de fato a importância. Isso é essencial, uma vez que eu costumo dizer e afirmar que o cuidador de idoso, ele é a pessoa que tem um olhar crítico frente a esse idoso. Muitas vezes vai ser aquele que vai fazer o link do idoso com o especialista, é aquele que vai ser o porta-voz mesmo daquele idoso e que vai identificar através de processos simples que podem ser prevenidos. Então isso precisa ser desmistificado, precisa tomar uma abrangência maior frente aos dados que hoje foi apresentado, sim, e gera uma preocupação para nós. Então o objetivo é estimular sim o diagnóstico precoce, tem que ter esse diagnóstico precoce, tem que ser estimulado isso,
ter um tratamento contínuo, um tratamento onde precisa ter uma continuidade, ele não pode parar o tratamento no meio do processo, tem que ser algo contínuo, algo eficaz. Tem que ter um controle certo da pressão arterial, né? O controle através da sua aferição. Temos que pensar sim nos fatores de riscos que estão associados a isso. Por exemplo, vida sedentária é um fator de risco, tabagista é um fator de risco, obesidade é um fator de risco também que está associado, estresse é um fator de risco, má alimentação é um fator de risco. Então são vários fatores de risco que a gente tem que pensar, tá? E associar eles à nossa patologia. Se eu já tenho um paciente que ele é hipertenso, e ele é hipertenso, ele é obeso, ele é tabagista, ele é etilista, né? Ele é sedentário, tem uma alimentação rica em sódio, em produtos industrializados, então eu entendo que ele tem um risco maior de ter sequelas, né? E também de ter desdobramento da hipertensão com outras patologias, outras doenças cardiovasculares como IAM, um AVC, enfim. Entrando no tratamento, como eu disse, o tratamento medicamentoso é algo que demanda, não foi escolhido para falar aqui porque é algo que demanda muita parte técnica e eu acho que esse não é o objetivo agora. Então optamos por falar sobre um pouco o tratamento não medicamentoso e que tem acesso e que está à disposição para várias pessoas. São coisas simples que a gente pode estar mudando no nosso dia a dia, que serve tanto para a prevenção, mas também para quem já está em tratamento. Por exemplo, né, o tratamento não medicamentoso da hipertensão envolve o controle ponderal. Então tem que ter controle da aferição da PA, né? Não adianta só eu querer aferir, fazer esse controle somente quando eu acho que eu tô com a minha pressão elevada, né? Que eu tô hipertenso. Isso acontece muito, principalmente na população idosa. Ele passa às vezes o dia sem fazer controle, daí chega um período ele fala: nossa, tô com dor de cabeça, eu vou verificar. Vou fazer a aferição da PA e ver que está alto, e é ali que ele vai usar o medicamento que era para ser um medicamento de controle, que era para ser um medicamento utilizado em um momento do dia para evitar que ele tenha esse episódio de hipertensão, e essa população idosa acaba negligenciando essa questão e fazendo uso da medicação só de fato quando a pressão está alterada, né? Está alta. Medidas nutricionais, medidas simples nutricionais que podem e devem ser feitas e são acessíveis também. Prática de atividade física, quando a gente fala em prática de atividade física, neste momento nós não estamos falando em nada extraordinário, né? E sim como, por exemplo, que os médicos sempre recomendam, que é a caminhada diária no seu tempo, mas pelo menos fazer um exercício diário 30 minutos por dia. E também tem alguns estudos que mostram, se você não consegue ter essa rotina de 30 minutos por dia, mas se você faz 3 vezes na semana, também ainda mesmo assim a gente tem benefícios, né, em relação a essa atividade. Cessar o tabagismo, o uso do cigarro, a gente sabe que hoje é um vício, né, que atinge grande parte da população. O controle do estresse, existem várias maneiras de controlar o estresse, desde de controlar a rotina para que não chegue neste período de estresse. Existem aí encontros, meditações que se falam muito hoje em literatura também, e entre outros, ou seja, não é algo específico. Quando eu falo em tratamento medicamentoso, eu falo em algo específico. Mas quando eu falo em tratamento não medicamentoso, eu falo num equilíbrio em relação à qualidade de vida. No equilíbrio, na fala que eu tive agora desse texto, a gente consegue linkar o equilíbrio físico, né, o físico, psíquico, e também, por vezes, o social, que é quando eu tenho acesso da minha sociedade a esse controle, a programas com nutricionista, que eu tenho acesso também a entender como eu vou melhorar essa minha rotina. Então é um equilíbrio, não é somente uma medicação que eu vou fazer. Claro que por vezes juntar esse equilíbrio mais a medicação, o resultado ou é melhor ou é necessário, né, ter esse tratamento, mas vamos focar somente no não medicamentoso.
O aumento de peso, que é algo que hoje acontece muito, esse descontrole do aumento de peso por conta dessa vida acelerada, né, de falta de tempo, então as pessoas optam às vezes por alimentos de fácil acesso e são alimentos por vezes pobres em nutrientes, né, que acabam tendo esse efeito rebote já de não fazer atividade física, não ter uma boa alimentação, eu tenho um ganho de peso, um aumento, né, do peso, e ele está diretamente relacionado ao aumento da PA também, tanto em adultos quanto em criança. A relação entre sobrepeso, que é algo muito comum, e alteração da PA já pode ser observada a partir dos 8 anos de idade. E o aumento da gordura visceral é considerado um fator de risco para hipertensão. E a gordura visceral não é considerada apenas um fator de risco para hipertensão, mas também é considerado um fator de risco grandíssimo para doenças cardiovasculares. Tá? Então tem que ser controlado e como eu disse aqui, isso pode ser observado a partir dos 8 anos de idade. A alimentação hoje está cada vez mais escassa em relação ao conhecimento do que vai se comer, né? A gente está com o dia da correria, as pessoas optam por alimentações rápidas, fácil acesso, fácil manuseio e muitas vezes industrializada. Temos que ter atenção a isso, esse ganho, esse aumento de peso. O sucesso do tratamento da hipertensão com as medidas nutricionais depende da adoção de um plano alimentar saudável e sustentável. Não adianta você querer ter um plano alimentar que é saudável, mas ele não é sustentável. Eu não consigo sustentar isso a longo prazo, né? Começa com uma dieta radical e acaba abandonando o tratamento. Quem nunca, né? Vamos ser sinceros, quem nunca opta por uma dieta radical porque fala, nossa, eu preciso mudar a minha vida de hoje para amanhã, vou fazer uma dieta radical, vou ficar sem comer nada, beber só água, né? Isso não é sustentável. Então, na verdade, o que a gente quer não é uma perda de peso ponderal de um dia para o outro, é a reeducação alimentar, né? A pessoa conseguir se reeducar. Isso é importante e que seja uma alimentação saudável, mas também que seja sustentável, que perdure por mais tempo, né? Que vire uma rotina, uma reeducação. A dieta para hipertenso, para pessoas que já têm a hipertensão, enfatiza sempre o consumo de frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura. Ai, Camila, como é que eu sei o que tem baixo teor de gordura? Hoje a gente sabe que hoje não, já há anos é obrigado ter no rótulo dos alimentos as informações nutricionais. Então é importante às vezes a comparação. Se eu posso comprar algo que tem um teor menor de gordura, eu vou optar, né? Também inclui a ingestão de cereais integrais, em caso de proteína, o frango, peixe, frutas, preconiza, né? Não é que não pode comer, mas preconiza a diminuição da carne vermelha, doce, bebidas com açúcares, produtos industrializados, rico em sódio, né? Enfim. Então tem que ser uma dieta equilibrada, tem que ser uma dieta que eu tenho que pensar que ela deve ser rica em potássio, cálcio, magnésio, fibras e conter quantidades reduzidas de colesterol, como eu disse, através das gorduras saturadas, né? A adoção dessa alimentação reduz a PA. Às vezes você fala, nossa, mas o que você falou é difícil entender. Não, se eu tiver uma alimentação, um prato colorido, onde eu tenho ali legumes, hortaliças, uma fonte de proteína boa, uma fonte de carboidrato boa, né, que eu possa optar pelo integral às vezes, enfim, que eu posso fazer essa alteração, eu já começo a me reeducar. Isso é importante, tem impacto extremamente importante tanto na prevenção quanto no tratamento da hipertensão. A redução do consumo de sódio é indiscutível, necessita mesmo, que é algo que confunde a população idosa, hipertensa e também a outras pessoas, quando o especialista, né, ele orienta a retirar o sal, né? A gente escuta muito isso, ele é hipertenso, não pode fazer o uso do sal. Vou tirar o sal refinado lá de casa, não vou mais colocar tanto sal na comida, mas eu não posso esquecer que não é o sal em si somente, é o sódio, né? E o sódio a gente encontra ele em várias
produtos industrializados, inclusive algo que às vezes não tem não consegue fazer esse link, por exemplo, um suco, que é doce, né? Você vai comprar um suco lá de caixinha e ele é rico em sódio. E o aumento do sódio, o refrigerante é rico em sódio, né? Enfim, entre outros. Eu tenho que ficar atento, então, à redução do consumo desse sódio, não somente do sal, né? E se eu tenho essa redução, eu consigo, sim, diminuir e controlar no tratamento da hipertensão ou até mesmo trabalhar a prevenção. Tem um limite que deve ser seguido do consumo diário de sódio, que é de 2,0 grama, que está associado, se eu consigo manter esse limite, eu vou conseguir reduzir a hipertensão, esses valores, ajuda no tratamento e também para quem não tem na prevenção. O consumo habitual de álcool eleva a PA, o álcool ele eleva sim a PA, ele aumenta a circulação, enfim, ele tem vários fatores biológicos, né, químicos que atuam. E o seu consumo de forma linear e excessivo tem assim uma incidência no aumento da hipertensão e estima-se que um aumento de, por exemplo, de 10 gramas dia na ingesta de álcool pode levar em 1 milímetro por mercúrio a PA. Então, isso é pouco, 10 gramas dia. Tem pessoas que fazem ingestão desse álcool muito mais do que isso, né? Que tem esse impacto nesse aumento, nessa elevação da pressão arterial. Então é importante sim ter, né, o equilíbrio em relação ao consumo do álcool, né? Temos que pensar nisso sim, com certeza. E é uma dificuldade às vezes com a população idosa, onde o idoso já tem esse vício por vezes, né? Já faz o uso de álcool ao longo da vida e às vezes nessa faixa etária ele não quer retirar esse vício, né? Ele não acha que isso não é importante mais nesse momento da vida. Atividade, né? Quando a gente fala em atividade, é importante fazer uma atividade. Atividade se refere a qualquer movimento corporal que aumente o gasto energético. Então, qualquer movimento que eu faço, ao andar, falar, respirar, eu estou gastando energia aqui nesse momento. Mas tem atividades que aumentam esse gasto energético, então a gente pode incluir essas atividades. Por exemplo, andar na rua, subir escada, fazer trabalhos físicos domésticos, né? Fazer atividades físicas, de lazer também. Algumas você vai ter um gasto energético. Mas isso eu estou falando de atividade. Quando eu falo do termo exercício físico, refere a uma atividade realizada de forma estruturada. Eu tenho uma forma estruturada, coordenada, né? Que ela é organizada e tem o seu objetivo específico. Então, às vezes é importante sim fazer essa atividade, né, que eu já faço, mas eu já faço, eu subo a escada de casa todos os dias. Você tem sim um gasto energético, a musculatura precisa de oxigênio, de glicose, né, você tem aquele gasto ali, mas você precisa ter um exercício físico que seja estruturado e organizado e que tenha o objetivo que é aumentar, né, melhorar a circulação, diminuir as gorduras viscerais, né, diminuir essa gordura, eu diminuo o risco de doenças cardiovasculares e diminuo também ajuda no tratamento da hipertensão e diminui minhas chances aumenta a minha chance de prevenção, vamos dizer assim. Além disso, o comportamento sedentário médio pelo tempo sentado também tem implicação na saúde. Por exemplo, na saúde cardiovascular, as pessoas que ficam muito tempo durante o dia e que trabalham sentados muito tempo. Ficar nessa consistência, nessa inatividade física, né? Eu trabalho 10 horas por dia, 10 horas sentado, meu corpo no movimento, então a gente tem que ficar atento a isso também. Tá? Eu não sou sedentário, mas trabalho de segunda a sexta, 10 horas por dia só sentado. Chega em casa, janta e dorme. Então, temos que tomar atenção quanto a isso. A inatividade física tem sido considerado o maior problema de saúde pública, por ser um dos mais prevalentes dos fatores de risco e a segunda causa de morte no mundo. Gente, isso é uma taxa que eu estou falando agora, um valor que tem o seu impacto, né? A sobrevivência é menor em pessoas que passam a maior parte do tempo sentadas do que aquelas que passam pouco tempo sentadas. Então, a gente tem que ter essa atenção. Em relação direta entre o tempo sentado ou o tempo de televisão, né, com a hipertensão, porque tem isso também, eu fico muito tempo assistindo televisão, sentado, não se movimenta, tem uma recomendação que recomenda essa redução do tempo sentado, ou pelo menos, por exemplo, a cada 30 minutos sentado, se está lá sentado, levanta, vai fazer alguma coisa, vai andar, beber uma água, volta, alonga,
né? Se tiver escada em casa, sobe a escada, pega alguma coisa, desce, isso ajuda. Mas claro que o recomendado não é você ficar sentado o dia inteiro, né? É ter sim uma atividade física, né? Um exercício físico, melhor dizendo, organizado, com o objetivo sim de melhorar a circulação e diminuir os riscos cardiovasculares. E a prática regular de atividade física pode ser benéfica tanto na prevenção quanto no tratamento da hipertensão. E a atividade física não é benéfica só para a prevenção nem o tratamento da hipertensão, como para outras patologias também, que não iremos abordar aqui, mas enfim, para outras patologias também é importante, como o câncer também, que é algo que é prevalente hoje na minha rotina. A gente estuda muito sobre isso, a gente costuma observar que também a má alimentação, o sedentarismo, vícios, fatores de riscos importantes como obesidade também sim são fatores de risco para o câncer. Então quando você tem esse equilíbrio na vida, você consegue equilibrar a sua alimentação, ter atividade física, uma vida com equilíbrio, você consegue combater não só a hipertensão, como também outras doenças, não somente as cardiovasculares. Indivíduos ativos apresentam um risco de 30% menor de desenvolver a hipertensão arterial do que os sedentários, e o aumento da atividade física diária reduz a hipertensão. A prática de atividade física deve ser incentivada em toda a população, toda a faixa etária, não haver necessidade nenhum de exame prévio, né? Eu vou fazer uma caminhada, eu preciso passar um cardiologista antes para fazer exame. Não necessariamente. O indivíduo deve ser orientado a procurar um médico se sentir algum desconforto durante a execução dessa atividade. Claro que não é para vocês saírem agora de casa e falar, vou fazer crossfit, né? Uma atividade de alta intensidade, que às vezes você tem algum problema assim cardiovascular e você precisa antes fazer um exame ou até passar, né, com um especialista para ele poder dar uma orientação ou liberar, certo? A gente tem que ponderar isso também. Cuidados, recomenda-se que hipertenso com níveis de PA mais elevados ou que possuam mais de 3 fatores de risco, por exemplo, além de ser hipertenso, ele é cardiopata, ele é sedentário, é obeso, é etilista, né? Tem, por exemplo, outra doença crônica que é o diabético. Então, recomenda sim, antes de fazer uma atividade física, passar para o cardiologista, fazer teste ergométrico, antes de realizar exercícios em intensidade moderada, nem é alta, é moderada, tá? Então, para esse fator, para esse grupo dessa população, a gente tem essa recomendação. Atenção numa abordagem multiprofissional tem como objetivo, né? Quando eu falo da hipertensão, eu falo de uma abordagem multiprofissional. Ele precisa ter acesso a esses profissionais para o controle da hipertensão e também para trabalhar a prevenção. A atuação da equipe multiprofissional promove uma melhora significativa no controle dos hipertensos, o que está diretamente relacionado também à adesão ao tratamento, tanto o tratamento medicamentoso quanto ao tratamento não medicamentoso. Então, o envolvimento dessa equipe multidisciplinar, tanto na prevenção, na comunicação, na educação dessa população, né, na triagem dessa população, na continuidade do tratamento, nos resultados, no acompanhamento é importante. E quando eu falo numa equipe multiprofissional, eu estou falando de várias pessoas. Eu estou falando do enfermeiro, do médico, do fisioterapeuta, do psicólogo, do nutricionista, do serviço social, enfim, vários estão envolvidos nesse processo. E se o paciente tiver acesso a isso, e a essa saúde, né, esse sistema, e conseguir identificar de forma precoce os riscos que ele já tem, trabalhar esses fatores de risco antes de ter a doença já instalada, né, essa doença crônica já instalada, trabalhar esses fatores de risco, entender que saúde, a gente não pode, a definição de saúde não é só a ausência da doença, né, mas a definição de saúde é o bem-estar físico. Se eu tenho bem-estar físico com alimentação, meus exames estão em dia, se eu tenho bem-estar psíquico, a minha mente, né,
reflete no corpo, longe de estresse, tenho um controle emocional, e se eu tenho um bem-estar social, o meio impacta muito da nossa saúde, o meio que eu vivo, se eu tenho condições de alimentação, se eu tenho condições de higiene básica, se eu tenho condições socioeconômicas para me alimentar, se eu tenho meu trabalho, se eu consigo viver numa sociedade onde eu me sinta inserida, tudo isso a gente pondera para poder falar que hoje eu sou uma pessoa saudável. E abordando esse tema, que é um tema riquíssimo da hipertensão arterial, que é um tema que desdobra em outras patologias que tem um impacto enorme, tanto em relações às sequelas, tanto em relação à hospitalização, ao alto custo, as sequelas que depois para devolver esse paciente, conseguir inserir ele na sociedade depois às vezes é difícil, o acompanhamento, o acesso à educação, tudo. É um tema onde você para de pensar que é somente, ele só é somente hipertenso. Não, tudo isso engloba. Onde a gente começa a entender a importância de não ter subnotificação, a entender a importância de não julgar apenas como, é só hipertenso. Não é só hipertenso. Para ser hipertenso, existem vários fatores de risco antes que estão associados, que não são só genéticos, Às vezes a gente culpa muito a genética. Mas minha avó tem, meu avô tem, minha mãe tem. Não, vamos parar de pensar só na genética. A genética tem um fator importante, sim, mas também existe um outro lado, que são os fatores de risco que a gente pode controlar, que são controláveis, Lembrando que a população está envelhecendo, com isso traz uma certa insegurança, às vezes, por parte da população mesmo, de como acolher esse idoso, de como trabalhar essa estrutura, porque nós tivemos uma mudança demográfica importante, Como eu falei, de 1970 para agora, mudou-se o estilo de vida, mudou-se a forma da idade mesmo, A estrutura familiar, que antes eram famílias numerosas com jovens e hoje é o contrário, Hoje a gente tem a população idosa aumentando. Com isso tem as preocupações também em relação às doenças crônicas instaladas, em relação ao manuseio dessa população, E ao conhecimento também. E a gente busca sempre a qualidade de vida, busca sempre a longevidade. Hoje é um assunto que vem ganhando espaço, Então faz-se necessário ter essa discussão hoje, faz-se necessário ter esse bate-papo para a gente poder expandir a nossa mente, expandir os horizontes, pensar de uma maneira diferente, entender um pouquinho de números, de taxa, de valores, de prevalência, de perfil epidemiológico. Tudo isso torna-se rico, essa discussão, esse conhecimento, para trabalhar esse tratamento, trabalhar essa prevenção nesse tema da hipertensão arterial. Agradeço a oportunidade de poder abordar esse tema com vocês, espero que vocês tenham gostado do tema, espero que eu consiga deixar essa sementinha plantada para a gente poder pensar nessa prevenção, olhar para dentro de nós e também para a nossa família, para as pessoas que estão perto, ser um disseminador desse conhecimento. O conhecimento ele não é só para nós, o conhecimento ele tem que ser disseminado, Que a gente possa ter um olhar mais crítico em relação a tudo que acontece ao nosso meio e que a gente consiga desmistificar que saúde é apenas eu não ter ausência de doença, Não tenho doença nenhuma agora, eu sou uma pessoa saudável. E não, e saúde é um equilíbrio. Saúde é um equilíbrio que demanda vários fatores. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima.